Boa noite, amados. Que alegria estarmos reunidos aqui nessa noite para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Domingo passado estávamos impossibilitados de estarmos aqui juntos, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui. Então que possamos ser gratos ao Senhor, que o nosso coração possa se regozijar de estar aqui nesse lugar separado, para engrandecer o nome do Senhor Jesus juntos como igreja, como família. Que possamos honrar ao Senhor e agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração de entrega, uma oração de primícia. Entregue a sua semana a Ele, dedique a sua vida, os seus dias ao Senhor, tudo aquilo que você faz, consagre a Ele nessa hora. Vamos agradecê-lo e engrandecê-lo. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nessa noite para louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor juntos. Como isso é bom, como isso faz bem, ó Deus, para nós, como isso agrada o seu coração. A tua palavra diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó Deus, que possamos, ó Deus, ter momentos assim, juntos em família, como igreja, engrandecendo ao Senhor. Ó Deus, que o nosso coração se alegre por estar na tua presença, por estar, ó Deus, na igreja, nesse espaço de celebração. E que o Senhor receba, Deus, os louvores que serão entoados aqui, cada nota que será tocada, cada palavra ministrada. Escute as nossas orações, escute o clamor do teu povo. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma semana que tivemos e entregamos e dedicamos essa semana a Ti, Pai. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, ó Deus, daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nós entregamos ao Senhor o controle das nossas vidas, crendo que o Senhor, ó Deus, faz, ó Deus, o melhor. O Senhor está atento, ó Deus, às nossas necessidades. O Senhor está, ó Deus, nos protegendo, nos dando livramento. E tudo que acontece, Senhor, é da permissão do Senhor para as nossas vidas. Que possamos vencer cada dia, Deus, firmes contigo, e que a nossa fé seja fortalecida, Pai, no Senhor todos os dias. Receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Nós entregamos a Ti e dá-nos o prazer da Tua presença nesse lugar. Queremos Te sentir, ó Deus, queremos tocar o Senhor. Queremos, ó Deus, sentir a presença do Senhor, ó Deus, aqui passeando no nosso meio. Que não haja empecilhos, ó Deus, para adorar o Teu nome. Tira, Senhor, de nós todo impedimento. Tira de nós, ó Deus, todo peso. Ó Deus, solta a nossa voz, Pai, para que possamos dar brados de júbilo, de alegria, de honra e de glória ao nome do Senhor. Porque o Senhor é digno de ser adorado. Receba a nossa adoração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrá-lo com alegria. Você solte a sua voz com força, com alegria, com vontade, porque nós não estamos aqui adorando a um Deus de mentira. Nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus é poderoso e Ele está aqui, amém? Vamos celebrá-lo. Palmas! Todos que precisam ter esperança para viver, venham
Com as palmas. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia! E Ele está perto de nós e a sua marca é o seu amor. Amém. Oh Deus, como é gostoso adorar o Senhor. Que possamos ansiar, ó Deus, durante a semana estarmos juntos para engrandecer o Teu nome, Pai. E valorizar, ó Deus, essa liberdade que temos de Te adorar. Muito obrigada, Jesus. Tu és vitorioso. Nossa luta, a gente não luta com armas carnais. Nossas armas são espirituais. Que possamos nos lembrar disso, Deus, todos os dias. Que nós temos, ó Deus, as armas mais poderosas do mundo. Assim como Paulo e Silas naquela prisão, acorrentados, adoraram o Senhor, louvaram o Teu nome, mesmo numa situação tão difícil, tão impossível. E ali, ó Deus, o Senhor veio como um terremoto e abalou as estruturas daquele lugar e aquelas prisões, aquela prisão, ó Deus, se abriu, as portas se abriram, as amarras elas foram quebradas, as correntes foram quebradas. E todos se viram livres naquele momento por causa da adoração ao Teu nome, por causa da fé, por causa daqueles homens, ó Deus, estarem ali tão convictos que para eles o que mais importava era a presença do Senhor na vida deles. Prisões foram quebradas, presos foram libertos. Ah, Deus, isso é tão poderoso, isso é tão lindo, isso é tão real, isso está ao nosso alcance. Basta tomarmos posse da Tua palavra. Ah, Jesus, que prisões possam ser abertas nessa noite, pelo poder da Tua presença. Que o Senhor venha, ó Deus, como um vento impetuoso, sopra sobre nós. Abala as estruturas da nossa alma, Senhor. E que possamos estar cada vez mais confiantes em Ti, ó Deus. Tomando posse das armas, ó Deus, que o Senhor nos deu para vencer as nossas guerras, para vencer as nossas batalhas. Em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé, nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, e teu trono acima está. Ele permanece inabalável. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, Senhor, a nossa adoração ao teu nome. Não é um vírus que vai nos parar, ó Deus. Muralhas vão estremecer. Declare. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Oh, teu nome tem poder, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. És imutável. Basta clamar, ó Deus, no teu nome, Jesus, que as muralhas vão cair, as impossibilidades tornam-se possíveis. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como o trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como o trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és.
na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Teu trono permanece inabalável, porque não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Declare isso. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim.
Santo Jesus. Não há outro como tu. Não há outro digno de ser adorado. Esse nome há poder. O seu nome há poder, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o início e o fim. Tudo que existe e há foi pela Tua palavra. Se nós estamos aqui hoje é por Tua causa, Senhor. Porque o Senhor permitiu. Se estamos vivos é por causa do Senhor, que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Tu és o Elohim, o El Shaddai, Yeshua. O príncipe da paz, a raiz de Davi, o começo e o fim, a estrela da manhã, tu és a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá. Tu és a rocha. Queremos estar firmados em Ti, Jesus. Oh, Tu és Jesus. Tu és Jesus, o Santo de Israel, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és. Declare o nome dEle. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar. Jesus, Tu és, e só Tu és, Jesus, Tu és, Jesus. Aleluia! Que você possa sentir alegria nesse momento de estar aqui entregando a sua oferta, o seu dízimo, enquanto estaremos adorando ao Senhor com mais uma canção. Você é livre para adorar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e fazer uma oração de gratidão, de entrega, de consagração do seu dízimo e de sua oferta nessa hora. Então erga as suas mãos, erga aí a sua oferta e consagre ela ao Senhor. Deus, nós com alegria estamos agora nesse momento, dedicando a Deus os nossos bens no Teu altar. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida da Tua igreja, por aqueles, ó Deus, que com alegria têm, ó Deus, separado uma parte, ó Deus, dos seus rendimentos para ofertar ao Senhor, para manter, ó Deus, essa obra, o sustento. Muito obrigada, Deus, por podermos honrar com os nossos compromissos, ó Deus, e que nunca falte o sustento, ó Deus, na Tua casa. Muito obrigada, e que o Senhor também continue nos abençoando, provendo tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, do nosso dia a dia, Pai. Que não falte o pão na mesa dos Teus filhos, ó Deus.
A tua palavra já nos diz isso, que nunca vi padecer um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. A tua palavra já nos orienta, já nos mostra, é promessa do Senhor para as nossas vidas, que possamos confiar sempre no Senhor e honrar e ofertar ao Senhor, louvar ao Senhor com alegria, em nome de Jesus, amém. Enquanto adoramos, você pode chegar aqui à frente com alegria e dedicar a sua oferta, mas vamos continuar adorando com alegria. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Declare: você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não é pelo que vemos, não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Oh, eu gostaria de te convidar a abrir a sua boca e declarar essas palavras com toda a intensidade que é no teu coração. Peça ao Senhor para guardar a eternidade em você. Guarda a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui, queridos. A recompensa é você. A nossa recompensa é Jesus. Declare com fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é Jesus. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Oh, oh, oh. Não deixe
salvação está garantida. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos aqui, ó Deus. Aplauda com força e glorifique o nome dEle. Não se intimide, não se envergonhe. Você é livre para adorar. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração. Obrigada, Deus, pela tua presença no nosso meio. Sentirmos, ó Deus, o Senhor manifesto aqui. Muito obrigada, Jesus. Continue a nos ministrar nessa noite através da vida do teu servo. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tá brincando com o Alan aqui, se ele quer falar, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Então vamos lá, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Texto muito conhecido. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e moveu-se de muita compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai,
Pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel na mão, uma sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saiu o pai e conversava com ele, e estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos mais uma vez pela oportunidade de falar da tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, nos instrua, ó Deus, na observação desse texto, Pai, que os nossos corações possam ser preenchidos pela tua voz, pelo teu cuidado sobre nós. Instrui-nos, Deus, ó, nessa noite, queremos ouvir a tua voz, queremos abrir o nosso coração, entender das verdades que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um texto muito conhecido. Quem já ouviu esse texto aqui? Quem já ouviu mensagem sobre esse texto? Eu já ouvi muitas vezes. E todas as vezes, ou a maioria delas, eu sempre ouvi esse texto do ponto de vista do pregador em relação ao filho mais novo, não é isso? E quando a gente olha para o texto, a gente tem a tendência de olhar para o filho mais novo, sobre como ele ignorou a vontade do pai para a vida dele, pela forma como ele repentinamente pede que o pai reparta a herança porque ele queria a parte dele para ele poder fugir de casa. Esse é um texto que nós, a maioria das vezes, nos atentamos para esse fato, para esse filho. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho antes e entendesse o contexto do que estava acontecendo aqui. Jesus estava caminhando pela cidade, pregando o evangelho com seus discípulos. E nessa caminhada ele começa a encontrar muitas pessoas. Muitos publicanos, pecadores, que estavam ali vendo Jesus pregando, compartilhando do amor dele. Então ele começa a perceber que esses publicanos, né, que eram os cobradores de impostos da época, que eram rejeitados pelos judeus, porque cobravam os impostos para Roma. E os pecadores que não estavam no contexto ali da lei, né, de Moisés, que não atentavam para a lei, Jesus começa a pregar justamente para essas pessoas começam a dar ouvido a Jesus. E no capítulo 15, ele começa
dizendo, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E é interessante que Jesus pauta o seu ministério, por muitas das vezes, conversando com pecadores, com publicanos, com pessoas que estavam à margem da sociedade, que eram esquecidas pelos religiosos da época. E o texto começa atentando justamente para isso, para esse fato, de que Jesus estava ali reunido com pecadores, assentado com pecadores. E o versículo 2 diz, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então a gente pode ver que está aqui uma chave para a gente entender o que Jesus quis ensinar com essa parábola. A gente sabe que parábola é aquilo que Jesus fazia, contava uma história para trazer algum ensinamento sobre aquilo que ele queria explicar para as pessoas, algum princípio que ele queria, algum princípio do reino que ele queria trazer para aquele povo. Jesus, diante disso, ele está ali sentado com pecadores, os publicanos, eles estão dando ouvido a Jesus sobre as boas novas, quando de repente Jesus percebe que os fariseus e os escribas, que eram os mestres da lei, os doutores da lei, se achegam ali e começam a olhar para Jesus e murmurar. Esse homem só vive se assentando com pecadores, ele só vive dando ouvido, dando voz a esses pecadores, né? E aí o texto diz que Jesus percebe isso. O texto diz que Jesus percebe a mente daqueles homens que estavam ali, murmurando, e aí Jesus conta uma parábola, não uma, 3 parábolas, né? E aí a gente começa a perceber para quem Jesus estava direcionando aquelas parábolas. Primeiro ele vai falar sobre a ovelha perdida, em que o pastor deixa as suas 99 ovelhas a salvo e vai em busca daquela perdida. E o texto diz que quando ele acha essa ovelha, ele traz sobre seus ombros, chama os amigos para festejar, porque aquela ovelha que havia sido perdida foi achada. Da mesma forma, Jesus continua pregando, dizendo que sobre a dracma perdida, ou seja, uma moeda que equivalia a um salário, né? Acho que um dia de salário, alguma coisa assim. E o texto diz que a mulher, quando perdeu, ela acendeu a luz lá da casa dela, varreu tudo, tirou tudo do lugar, a fim de procurar aquela dracma, né? Aquele valor que havia sido perdido. E quando ela encontra, ela se alegra, chama suas vizinhas para poder se alegrar. Mas é interessante que, ao final dessas 2 parábolas, e eu vou ler aqui para a gente ter um entendimento melhor, diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para quem Jesus está falando isso aqui? Jesus não está direcionando a sua palavra para aquelas pessoas que estão ali, aqueles pecadores. Não diretamente, não é o alvo principal. Sim, a parábola ilustra bem a vida tanto daqueles pecadores que estavam ali dando ouvidos a Jesus, mas também tem o alvo principal na vida dos publicanos, da vida dos escribas. Jesus, ao final da parábola, ele dá uma chamada e diz: mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está dando uma lição nos dois grupos. E aí ele vai usar a terceira parábola, que é justamente a que nós conhecemos como a do filho pródigo, que até, né, originalmente não tem esse título, né? Os homens que, quando foram colocando capítulos, versículos, eles colocaram esses títulos para ficar mais fácil a gente achar, para a gente poder entender sobre o que aquele texto está falando à primeira vista, né? Quando a gente está estudando. O texto sobre o filho pródigo, Jesus usa para que ele possa trazer um ensinamento àqueles dois grupos. Tanto aquele grupo que estava sentado ouvindo a sua mensagem, mas principalmente Jesus usa dessa parábola para poder falar aos fariseus e os escribas que murmuraram. O texto da parábola do filho pródigo, Jesus começa dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos. O primeiro filho, o mais novo, ele, de uma hora para outra, decide ir embora de casa. Ele faz um pedido estranho para o seu pai. Pai, eu quero que você me dê a minha parte que me cabe, porque eu quero ir embora. Eu quero viver a minha vida, eu não quero conviver mais aqui, eu não quero viver sob a sua obediência, eu não quero viver sob o seu teto, eu quero viver a minha vida. E o texto diz que o pai prontamente, de forma inesperada também, o texto diz que o pai repartiu para ambos os filhos. O texto diz que o pai, ao ser questionado a respeito disso, ele pega a sua herança e reparte para os dois. Se a gente for pegar o contexto histórico aqui, a gente pode ver algo muito mais difícil para aquele povo que estava ouvindo ali. Vocês imaginem a mente daquelas pessoas que estavam ali sentadas ouvindo Jesus falar sobre essa parábola, o contexto cultural que eles viviam naquela época, onde eles, ouvindo isso, Jesus falando a respeito disso, eles se escandalizariam, entendendo o seguinte: olha, se ele está pedindo a herança, ele está a mesma coisa, ele está desejando que seu pai morra, porque ele sabe que a herança dele só é possível receber quando o pai dele morresse. Então, de forma indireta, ele estaria dizendo para o pai: olha, eu quero a minha herança porque você não morre. Eu estou aqui, vivendo aqui, tentando viver aqui em casa, esperando a sua morte, mas você não morre. Então, já que você não morre, me dá a minha parte, porque eu quero ir embora, porque para mim o Senhor morreu. Para quem estava ouvindo nessa época, esse contexto, era isso que eles estavam pensando. Porque o contexto cultural para o povo ali, hebreu, era muito forte. Então você imagina a mente de um pai que se vê diante de um filho que o ignora, que não o ama, que deseja mais os bens do pai do que o próprio pai. É um filho que não ama o pai. O texto diz que o pai fez o que ele pediu. E segundo a tradição, né, segundo a lei, o primogênito tinha direito a duas vezes mais do que o filho mais novo.
Então ele ficou com uma terça parte, né? Uma parte, né, das 3, o filho mais velho, 2/3. O texto diz que esse filho, diante disso, de ter conseguido alcançar o que ele queria, o texto diz que ele parte para uma terra distante, começa a se envolver com meretrizes, né, com prostitutas, com bebedeiras, e o texto diz que ele torra o seu dinheiro todo, a sua herança toda. E ele começa a passar fome, porque aquela cidade havia tido uma fome muito grande, e ele vai procurar serviço, porque ele estava ali passando necessidades, dão um emprego para ele, né, de cuidador de porcos, e o texto diz que havia tanta fome que o desejo dele era de comer lavagem dos porcos. Você consegue imaginar isso? Você ter tanta fome a ponto de olhar para uma lavagem de porco ali no chiqueiro e desejar comer aquilo? Mas é interessante que o texto diz que, diante dessa situação, o filho olha para dentro de si, a sua consciência pesa, ele diz: na casa do meu pai tinha fartura. Na casa do meu pai tinha tudo. Os empregados do meu pai estão comendo do bom e do melhor, eles têm o que comer. Enquanto isso, eu estou aqui, arrependido do que eu fiz. E então o texto diz que ele começa a ensaiar uma volta para casa. Eu imagino o coração dele envergonhado diante disso, ter torrado tudo aquilo que era a herança dele. E ele começa a ensaiar dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados, porque eu tenho fome, né? Eu imagino ele ensaiando aquilo, vindo o caminho todo ensaiando isso, para que ele pudesse chegar ali diante do seu pai e se declarar para o seu pai. Mas o texto diz também que quando ele chega perto da sua casa, ele tem uma surpresa muito grande, porque ele, ao avistar, o seu pai, ao avistar chegando, seu pai sai correndo em sua direção, não espera nem ele falar nada, se desculpar, o pai já pula no pescoço dele, o beija, chama os empregados para que possam substituir as suas roupas sujas, o anel do seu dedo, que simbolizaria o reentrosamento à família, sandália nos seus pés, e ele começa: pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas o pai não dá nem espaço, e começa a dar ordem aos seus empregados para que ele pudesse ser reintroduzido à família. E ali ele faz uma grande festa, assim como as 2 outras parábolas que Jesus contou, ilustrando muito bem aquilo que Jesus queria dizer para os seus ouvintes. O texto diz que aquele pai mata o melhor bezerro e faz uma festa muito grande. E o seu outro irmão, ao chegar do trabalho, ele se depara com aquela festa e não entende nada. E chama um dos empregados e pergunta: olha aí, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, que festa é essa? Eu saio para trabalhar, quando eu volto tem uma festa rolando na minha casa? Me explica aí o que está vendo. Olha, o seu irmão, lembra o seu irmão que saiu há um tempo atrás aí? Então, seu pai está dando uma festa porque ele retornou são e salvo. E ele está muito feliz, ele resolveu dar essa festa. Mas o texto diz que, ao ouvir isso, o irmão mais velho se revoltou. Ele se angustiou, e o texto diz que ele nem quis entrar na festa. Ficou do lado de fora, revoltado com aquela situação. Eu não sei qual é o contexto que vocês têm sobre a questão de laço com o seu irmão, se é que você tem irmão, mas eu digo por mim, eu não consigo imaginar ficar sem falar com meus irmãos. Nunca brigamos? É lógico que brigamos, vassourada já deve ter rolado muitas vezes, né?
mas a gente sabe que é momentâneo, mexe com o irmão. Quantas vezes, né? Eu morei 2 anos em Santa Clara na minha adolescência para a juventude, e eu lembro que muitas das vezes eu chamava meu irmão para ir lá resolver meus problemas. Eu tinha arrumado, né? E quando não era meu irmão, era meu pai, que aparecia com um pedaço de pau lá no Batelos, lá, né, o antigo Batelos, para me tirar de lá daquele meio lá. Mas aí é por isso que eu não consigo entender, quando eu ouço essa história, a revolta do irmão pelo fato do irmão mais novo ter retornado são e salvo. Porque quando a gente fala de irmão, a gente pensa algo muito bom, né? Mesmo que a gente esteja brigado, nunca a gente vai desejar que um irmão, né, sofra alguma coisa na rua por algum motivo. Você imagina um irmão aqui, mais novo, que sai, né? Não, eu vou embora de casa, eu vou fugir de casa. E eu imagino o coração daquele pai, né, pensando no seu filho todo dia, a ponto de que quando o filho retorna, ele estava lá, aguardando, olhando, né, para a porteira, creio eu, esperando que o filho fosse aparecer. Né? Mas a gente vê que a revolta do irmão tinha muito a ver com aquilo, ou o sacrifício que demandaria dele. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente começa lá o texto e que o próprio pai diz para ele, olha, está aqui a sua parte, seu 1/3 da herança, pode ir embora, e o filho mais velho fica com os 2/3. Quando o filho mais novo acaba com tudo, acaba com a herança dele toda, eu imagino que a única resposta que a gente pode ter para essa revolta do irmão seria justamente o custo que isso geraria para ele. E como eu falei, eu não consigo imaginar se a minha irmã mais nova estivesse perdida no mundo, em algum lugar, se eu não demandaria tudo que eu tenho, tudo que eu posso atrás da minha irmã. Assim, creio eu, meu irmão mais velho também comigo. Então, eu não consigo imaginar outra coisa senão uma revolta muito grande desse irmão mais velho, justamente por causa daquilo que custaria para ele. Quando ele se depara com o irmão chegando, e ele fala, olha pai, eu não acredito que você fez isso. Eu te sirvo há tanto tempo, eu nunca desobedeci um mandamento seu, e nem um cabrito você me dá para festejar com meus amigos. Diante disso, o pai dá uma resposta muito interessante, que muitas vezes a gente passa por ela e não percebe. O pai diz, meu filho, todas as coisas são tuas. Tudo que é meu é teu. Apesar de o pai ter distribuído a herança, o pai estava vivo. E se ele tinha algum respeito pelo pai, é lógico que ele não assumiu aquela herança de início. Mas o pai estava deixando bem claro para ele o seguinte, olha, eu reparti a herança com vocês. E o que ficou para você e o que a gente tem hoje é seu, meu filho. Você tinha todo o direito de usar do que você tem. Não haveria problema nenhum com isso. Tudo que eu tenho é seu. Mas convinha que nós nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E é interessante que o texto termina aí. O texto não fala mais nada sobre esse assunto. E eu imagino aquelas pessoas ouvindo esse discurso e pensando assim, ué, e aí? Não vai contar o resto? O que aconteceu? Né? O filho ficou revoltado, o outro chegou, recebeu uma festa, foi reintroduzido à família. Mas o que aconteceu com essa história? E por isso eu creio que essa
parábola, essa mensagem, Jesus conta justamente para gerar uma revolução no coração daqueles fariseus. Também os pecadores e publicanos, porque a primeira parte dessa parábola fala justamente sobre eles. São pecadores que estão lá, perdidos, e que encontram no Pai, né, o perdão por aquilo que eles fizeram. Eles, creio eu, se identificam com aquilo, porque Jesus vinha contando, né, várias parábolas acerca do reino dos céus para eles. Mas o alvo principal, como nós vimos no início da parábola, Jesus está introduzindo o alvo principal para os publicanos e escribas ali. Os fariseus, perdão, e os escribas. Devido a essa revolta de quando eles olham Jesus conversando com aquele povo, eles começarem a murmurar e questionar Jesus sobre quem Jesus era, por que ele se sentava com pecadores ao invés de se sentar com os mestres da lei lá. Por que Jesus chamava tanta atenção dessas pessoas? Por que as pessoas paravam para ouvir Jesus? Eu imagino Jesus contando essa parábola e dentro do coração desses fariseus, um sentimento já de revolta, porque eles estavam ouvindo justamente aquilo que Jesus estava mostrando para eles, quem eles eram. Eles eram os irmãos mais velhos, que estavam lá cumprindo tudo, como Jesus mesmo destaca na parábola. Pai, eu nunca transgredi um mandamento seu. Eu estou o tempo todo junto com o Senhor. Nunca desobedeci. Mas você está dando perdão a esse pecador. Eu imagino o coração daqueles homens ouvindo Jesus falando sobre isso. Pecado não é só transgredir normas. É colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. E era justamente isso que os fariseus estavam fazendo. Os fariseus, naquele momento, eles estavam se colocando diante de Jesus como juízes, questionando o porquê de Jesus estar ali, comendo, compartilhando, pregando aos pecadores, e não com eles. Mas é interessante que a gente olha para essa parábola e a gente, no nosso contexto em que nós vivemos, nós podemos perceber que faz falta aqui de um terceiro irmão. E é justamente sobre isso que eu queria que você atentasse mais sobre esse texto. Existe um irmão velho verdadeiro. Jesus usou uma história, não foi um fato real. Jesus contou uma história para poder trazer algum ensinamento àqueles homens. Mesma forma repentina, Jesus termina aquela história sem trazer um final para ela. Justamente para gerar no coração desses homens um sentimento de quem eles eram, da sua personalidade. Mas para nós que conhecemos a história, eu queria te contar sobre a história do irmão, o verdadeiro irmão mais velho dessa história. A gente falou que
quando o irmão mais velho ele se revoltou com o mais novo, ele estava entendendo que ele deveria assumir um preço para que o seu irmão mais novo pudesse retornar a casa. Se alguém quebra alguma coisa que é sua, essa pessoa vai se sentir no dever de restituir. Mas a questão é que isso é seu. E você tem duas escolhas. Você pode perdoar essa pessoa pelo ato dela, e você assume o preço por isso, ou você exige que ela pague. Muitas vezes a gente olha para esse texto, e quando a gente olha para o irmão mais novo, voltando à casa do pai e o pai recebendo de volta, parece que não custou nada, não é isso? A gente se vê de tanta perda que aquele filho gerou na família, desperdiçou todos os seus bens, e aí quando ele retorna, a gente tem um panorama, uma fotografia do pai correndo para o filho dizendo: olha, meu filho, não importa, não precisa falar nada, você não precisa pagar nada. E a gente automaticamente olha para esse texto e imagina da seguinte forma: bom, o perdão é gratuito. Esse pai perdoou o filho, apesar de toda a desgraça que ele resolveu gerar na família. De mão beijada, ele entrega o seu amor, o reintegra à família. E aí a gente olha para esse texto e diz assim: poxa, então o preço, né, que o pai teve ali foi deixar de lado. O custo daquilo ali foi deixado de lado. Não houve nenhum prejuízo. Porque o filho voltou, foi recebido, a gente lê o texto e vê que nada foi pago, ele recebe toda as honras que ele poderia ter como filho, é reintroduzido à família e fica tudo bem. A única coisa é que o irmão mais velho ficou revoltado. E a gente tem essa falsa impressão de que não custou nada. O perdão, ele foi gratuito. De certa forma, sim. E aí, quando a gente fala do irmão mais velho verdadeiro, a gente está falando aqui do próprio Cristo. E aí a gente consegue entender o que o irmão sentiu mais velho. Porque aquele perdão não foi sem preço, ele teve um preço. Quem pagou o preço foi o irmão mais velho. Quem teve que abrir mão dos seus direitos, da sua herança, daquilo que ele tinha, não foi o pai, porque o pai já tinha aberto mão, já tinha distribuído seus bens aos seus filhos. O verdadeiro preço, quem pagou foi o irmão mais velho. Porque quando o pai o recebe, o filho mais velho vê tudo aquilo e fala assim: espera aí, ele gastou o dinheiro dele, agora eu estou pagando a despesa dele. E quando a gente traz isso à luz de Cristo, e quando a gente traz isso à vida do pecador que se arrepende, como o próprio texto diz, que a festa no céu, a gente tem uma leve impressão de que isso não custou nada. Vem como estás,
Não espera se acertar para poder vir a Cristo. Venha como estás, esse é o chamado. E aí, diante disso, a gente fica com uma falsa impressão de que é barato, é de graça. Não custa nada. E aí a gente começa a perceber que não foi só um ato de perdão. Houve um preço a ser pago. Quando a gente fala de um pecador que se arrepende, e a gente lembra que nós temos um irmão verdadeiro, mais velho, e ele se chama Cristo Jesus, a gente começa a perceber que não se trata só de receber de graça. Houve um preço a ser pago. E o nome desse preço é a cruz. E muitas vezes a gente leva uma vida cristã barata, onde a gente acha que a gente tem o direito de fazer o que quer da nossa vida, abandonar a Jesus, sair por esse mundo, porque quando a gente voltar, e se a gente voltar, é gratuito. Não custa nada, Deus está de braços abertos esperando um pecador que se arrepende. Irmão, queria dizer para você que houve um preço muito grande. Esse preço custou a vida de Cristo. O texto diz que ele abriu mão da sua glória. Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu tudo que sofreu. Foi pregado naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ser recebidos novamente. Então não foi só um ato de perdão. Houve um preço muito alto a ser pago. O sacrifício, ele mostra esse preço. O primeiro ato, ou o ato do Pai, é sim um ato gratuito de perdão para aquele que recebe. Como eu falei, se você deixa alguém quebrar alguma coisa sua, você tem duas escolhas. Ou a pessoa quebrou e vai te pagar, ou você assume aquele dano, aquele preço, e você oferece o perdão. É isso que Deus fez conosco. Ele nos ofereceu perdão, mas houve um custo, houve um preço. E o preço foi dado pelo irmão mais velho nosso, Jesus Cristo, primogênito entre muitos. Ele abriu mão da sua glória. Não haveria perdão se não fosse o sacrifício do filho. Se não fosse o filho ali, diante daquela situação, não haveria perdão. E Jesus ilustra muito bem aqueles fariseus, dizendo: vocês estão insatisfeitos, porque no céu há festa, mas o coração de vocês está em pranto. Vocês estão murmurando por aqueles que estão se rendendo. Eu queria chamar a sua atenção para isso, para que você pudesse entender que alguém teria que pagar essa conta. A salvação, ela não é de graça. Ela é uma graça de Deus para nós. Mas houve um sacrifício a ser feito. Sacrifício de Cristo naquela cruz. E eu queria ler um texto do livro chamado Deus Pródigo, que diz o seguinte, para terminarmos: perdão e misericórdia devem ser gratuitos e merecidos para aquele que cometeu o mal. Se o ofensor precisa fazer alguma coisa para merecer misericórdia, então não se trata mais de misericórdia. Mas o perdão sempre tem um custo para aquele que o oferece. O primeiro ato da parábola mostra
gratuidade do perdão oferecido pelo Pai, mas o segundo ato nos dá a ideia do seu alto custo. A restauração do irmão mais novo não lhe custou nada, mas teve um custo enorme para o irmão mais velho. O pai não podia simplesmente perdoar o filho mais novo. Alguém teria que perdoar. O pai não poderia reintegrá-lo a não ser à expensa do irmão mais velho. Não havia outro jeito, mas Jesus não apresenta um verdadeiro irmão mais velho na história. Alguém disposto a pagar o preço necessário para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é de cortar o coração. Em vez disso, Jesus, em vez de um verdadeiro irmão mais velho, o filho mais novo tem um irmão fariseu. Jesus introduz na história um irmão mais velho desvirtuado para que imaginemos um irmão verdadeiro e por ele ansiemos. E esse irmão existe. Pense no irmão que precisamos. Não precisamos de alguém que simplesmente se dirija ao país vizinho para nos encontrar, mas alguém que desça do céu para a terra. Precisamos de um irmão que esteja disposto a pagar não apenas uma quantia finita, mas o valor infinitamente mais alto de sua própria vida para nos reintegrar à família de Deus, visto que a nossa dívida é alta demais. A mensagem que a parábola quer nos transmitir é que todo perdão acarreta um preço. Alguém tem que pagar. Só há um jeito de o irmão mais novo ser reintegrado à família. O irmão mais velho precisa arcar com o custo. Nosso verdadeiro irmão mais velho pagou a nossa dívida ali na cruz, em nosso lugar. Ali, Jesus foi privado das suas roupas e da sua dignidade, para que pudéssemos ser vestidos com uma dignidade, uma posição que não merecemos. Sobre a cruz, ele foi tratado como um pária, de modo que pela livre graça pudéssemos ser conduzidos à família de Deus. Ali, Jesus bebeu do cálice da justiça eterna, para que pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai. Não haveria outro modo pelo qual o Pai Celestial poderia nos redimir, a não ser nosso verdadeiro irmão mais velho arcasse com o custo. O que você tem feito da sua vida, meu irmão? Jesus estava tratando essa parábola aqui para cuidar não só dos pecadores, mas daqueles que se achavam justos também diante dele. Como está seu coração? Como você está levando a sua vida cristã? Está achando que não houve um preço a ser pago, foi de graça? Será que você não percebe que houve um alto preço a ser pago? Quando você lembra da sua vida, de tudo que você passou, você consegue imaginar o preço que foi pago para que você pudesse ser integrado à família de Deus? Você consegue dimensionar o amor de Deus por você? Como na parábola diz que o pai corre para o seu filho pecador, lança-se no seu pescoço, dá um abraço, beija seu filho, muda suas vestes, reintegra a família. E você acha que ele fez isso tudo com você, foi de graça? Porque ele é um Deus gracioso, não houve custo nenhum. E aí você leva a sua vida cristã de qualquer forma, julgando à torta e à direita, assim como os fariseus faziam? Houve um preço a ser pago. Preço de morte, de cruz, de sangue derramado por nós. Jesus abriu mão da sua glória. Passou tudo que um homem poderia passar. As dores. Sofreu a ausência do Pai na crucificação. Sofreu todo o pecado sendo jogado sobre ele naquele momento. O texto diz que no Getsêmani, antes de ser crucificado, Jesus estava ali orando e ele estava suando sangue de tamanha aflição daquele momento,
onde toda a carga da humanidade estava sendo jogada sobre ele, a ponto de ele dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí você acha que foi de graça, meu irmão. E aí você vive a sua vida dissolutamente, pensando em negociar com o mundo ainda, porque você acha que se você for lá no mundão, depois você pode voltar e vai estar tudo bem. Me desculpe, mas você não está pensando no sacrifício de Cristo. Você não está dando a mínima pelo aquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Feche seus olhos. Comece a pedir ao Pai que fale com você nessa noite. Se arrependa nesse momento, se for preciso. Declarando a Ele: Senhor, Tu és o meu irmão mais velho. Obrigado pelo Teu sacrifício, meu irmão. Tu és o primogênito de muitos. Agora eu entendo o sacrifício. Eu não tinha atentado para isso até agora. Perdão, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Porque nos identificamos como os dois irmãos aqui nessa parábola, Senhor. Quando estávamos mortos, ó Deus, dos nossos delitos e pecados, o Senhor nos achou, nos reintegrou à família. Ó Deus, e nós não tínhamos noção, ó Deus, de onde estávamos. Mas o Senhor nos amou, ó Pai. O Senhor entregou o seu Filho, Pai, nosso irmão mais velho, ó Deus, para que pudesse pagar todo o preço, ó Deus, que fosse preciso, a herança que cabia a Ele, Pai, Ele entregou, ó Deus, por nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se preocupou conosco. Porque lá no início, quando nós pecamos em Adão, Pai, o Senhor já tinha um plano de salvação. Tu, Jesus, já sabia o sacrifício. Mas perdoa-nos também, ó Deus, porque muitas vezes somos os irmãos mais velhos, ó Deus, que estamos a todo tempo julgando, ó Pai. Não conseguimos desfrutar daquilo que já é nosso. Nós só conseguimos atentar para aquilo que os outros estão desfrutando, Senhor. Mas o Senhor já disse que tudo é nosso, Pai. Todas as coisas são Tuas. E se não desfrutamos, ó Deus, é porque nós ainda estamos com a mentalidade de escravos, Pai, de servos e não de filhos. Faz-nos entender, Senhor Deus, e dá-nos um coração, ó Deus, quebrantado, para que assim como na parábola, ó Deus, possamos nos alegrar cada dia mais, ó Deus, por cada pecador que se ajunta à família. Deus, em nome de Jesus, cura nosso coração. Faz-nos enxergar o Teu sacrifício todos os dias da nossa vida. Ó Deus, quando algo passar em nossa mente, ó Pai, que o Senhor nos lembre do Teu sacrifício ali naquela cruz. Nos lembre o real preço, Deus. Houve um preço a ser pago. Um preço de sangue, Pai. Por isso nós Te louvamos
e te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Continue com seus olhos fechados. Eu não sei como está seu coração nessa noite aqui. Eu não sei você aí na sua casa como está. Mas se você está desejoso nesse momento de retornar a Cristo ou pedir perdão a Deus por alguma coisa, eu queria que você se ajoelhasse aonde você está agora e comece a pedir perdão a Deus. Se você não teve uma experiência com Cristo ainda, mas Deus falou com você nessa noite, e você entende que é hora de entregar a sua vida a Cristo, faça isso nessa hora. Isso é só entre você e Deus. Levante a sua mão, declare com sua boca, crendo que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu em seu lugar. Entregue a sua vida hoje a Cristo. Deus, em nome de Jesus, contempla os nossos corações, Pai. Deus, Tu conheces os corações de nós que estamos aqui, dos irmãos que estão em casa. Ó Deus, Tu conheces o íntimo de cada um, Pai. Espírito Santo, visita cada família agora nessa noite. Traz renovo, Senhor Deus. Traz arrependimento. Traz reconciliação. Ó Deus, famílias destruídas, Pai, que o Senhor possa reatar os laços, que possa gerar perdão, ó Deus, nessas famílias. Espírito Santo, trabalha em cada coração nessa noite. Mas Deus, lança a semente, ó Deus, no nosso coração, para que ela possa crescer todos os dias, ó Deus. Que possamos ouvir a Tua voz todos os dias, que possamos lembrar do Teu sacrifício, Pai, todos os dias. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Deus, Espírito Santo. Fortalece-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Muda a nossa vida a cada dia, para que possamos, ó Deus, a cada dia ser mais parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, até que chegue o dia de Cristo, que possamos vê-lo face a face. Ó Deus, em nome de Jesus, nós ansiamos por esse dia. Ó Deus, faz isso no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Não há outro. Não há outro como Tu. Soberano e fiel, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus.
És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és És o Alfa e o Ômega, Jesus. És o início e o fim, Deus. És o Alfa. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Peço tudo para nós, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo, a comunhão dele, seja com todo o seu povo espalhado por toda a terra. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana guardados debaixo da tua palavra. Que possamos nos atentar a cada dia para o sacrifício da cruz, para o preço que foi pago. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a lembrar nessa semana, diante das ameaças, diante das circunstâncias, diante do pecado, ó Deus, que estejamos firmes, ó Deus, firmes na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz. Você possa se regozijar no Senhor. Amém. Deus te abençoe, irmão. Tenha uma boa noite. Aleluia.